Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente vai falar sobre o preço do conhecimento. Vou trazer uma história Sufi, do Idris Shah. E vocês falaram que gostam dessas histórias, eu também adoro. Eu acho que os contos são uma maneira fantástica da gente aprender. E, segundo os mestres, os contos contados por mestres falam as 7 camadas do nosso eu, aos nossos 7 nafs, se você preferir. Isto é, cada conto tem 7 camadas de interpretação e não são as 7 possibilidades interpretativas que a gente faria de um conto da forma mais rude. Não, ele fala as 7 campos da nossa consciência. Não entendi nada, Gui. Então talvez a melhor coisa que eu posso te dizer é, a história que eu vou te contar agora não é sobre o que aparentemente ela está dizendo literalmente. Então não interprete um conto espiritual de maneira literal, porque senão você perdeu o conteúdo dele. 2, a forma como isso vai ecoar em você depende de quão aberto e atento você está. 3, o como esse conto pode trabalhar você depende da disponibilidade que você está ouvindo, vai trabalhar em você de maneiras que você nem percebe. Então vamos dar uma olhada sobre a importância dessa atenção nos caminhos e meandros da nossa vida, na nossa busca pelo desenvolvimento da genuína sabedoria. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa seu joinha, por favor. Se você puder, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa seu comentário aqui embaixo. É muito importante o seu engajamento para a gente fomentar a nossa sanga online. Não só para o algoritmo distribuir os vídeos, mas para a gente crescer, se enriquecer em conhecimento juntos. E se quiser estudar conosco, meditação, vem estudar aqui no Instituto Revolução de Si, dá uma olhada nos nossos cursos online, nos nossos livros, e vem para a Índia com a gente, se quiser, agora em 2024, para o nosso curso Atma Sadhana. A gente vai lá para o norte da Índia e para o Nepal estudar os caminhos dos grandes mestres. Mas agora nós vamos com um conto Sufi, trazido para nós pelo grande mestre Sufi, embora os Sufis moralistas de hoje em dia assim não o reconheçam, mas aqui entre nós, só esse parênteses, nos tempos dos grandes mestres sufis, os maiores eram deslegitimados pelos doutores da lei. Tipo quais? Al-Halaj, Rumi, Ibn Arabi, Hafiz, Attar, Rabia, todos esses foram desqualificados pelos homens e mulheres moralistas de seu tempo. Então, o Idris Shah ser criticado pelos ditos sufis de hoje em dia, os sufis mainstream, talvez seja o maior sinal de que ele seja um sufi de verdade. Tá na mágica da edição, estou com outra roupa, porque a gente resolveu fazer a leitura do texto de uma forma mais legal. Só um recado antes, não vou falar agora de curso, não vou falar, embora tenha tá aqui os links dos cursos e tudo mais, quiser ir com a gente pra Índia, também é só perguntar, tá quase na data da viagem, então tá a fim de ir para um roteiro exclusivo, vamos lá. Mas é sobre isso aqui, porque alguns de vocês me perguntaram por que eu tô com o escudo do Capitão América. Então, quem fez isso aqui pra nós foi o pai do Matheus. Caso vocês não saibam, não tem como vocês saberem mesmo, o pai dele é um ourives e esse aqui é uma representação simbólica, é claro, do Kutashta Chaitanya, o olho espiritual que todo Kriya-banda, Self-Realization, do Kriya Yoga Institute, nós, todo mundo que segue a linhagem de Lahiri Mahashaya busca visualizar o olho espiritual, a forma sem forma de Deus, né? Sakala Nishkala. Então, aí o pai do Matheus fez para nós, para nossa peregrinação, e aí algumas pessoas perguntaram, a gente pode ter também? E eu acho que sim. E eu tô só falando que se você quiser a medalhinha do olho espiritual, fala com o Matheus ou fala com o pessoal aqui do Instituto que a gente vai disponibilizar. O pai do Matheus chama Domingos, então o Domingos faz pra gente. E é um negócio exclusivo do Instituto, eu acho que vai ser legal. Quem quiser. Guilherme, serve pra alguma proteção? Não, gente, é só um signo, um símbolo do olho espiritual e tal. Não tem nenhum, né? Tem nenhuma parada mística. Sossega. Por falar em valor, vamos falar do texto agora, porque é sobre isso que ele trata. Dinheiro? Não. Ele diz assim, o alto custo do aprendizado. Quanto custa aprender? O aprendizado não pode ser expresso com precisão, é claro, em termos monetários. Mas aqui está um exemplo em que o dinheiro é usado como uma alegoria. Entenderam? Lembra que eu falei na abertura, para entender uma história de um mestre, sobretudo as histórias dos derviches, a gente não pode literalizar o seu significado. Essa história não é sobre dinheiro, mas é sobre quantidade, sobre atenção, sobre outras coisas que você vai perceber. Minha sugestão é, ouça com o coração e, se possível, ouça mais de uma vez. Vamos a ela? Eis aqui, né? Então o aprendizado não pode ser expresso com precisão, é claro, em termos monetários. Aqui está um exemplo em que o dinheiro é usado como uma alegoria. Vamos lá?
Era uma vez um sábio que abriu um negócio no mercado como vendedor de conhecimento. Um de seus clientes era um jovem, recém-casado, que queria testar a estranha forma de comércio desse andarilho sábio errante. Quanto custa o seu conhecimento se eu comprá-lo, digamos assim, pedaço por pedaço, quis saber o jovem. Pode custar tanto ou tão pouco quanto você possa oferecer, mas o conselho será proporcional ao preço em sua utilidade, respondeu o sábio. Muito bem, disse o jovem. Vou tentar então uma peça de moeda de cobre. O que você pode me oferecer por isso? Bem, neste caso, o conselho é: não coma mais do que precisa e faça exercícios, ou você engordará. Nada é barato sem razão, pensou o cliente consigo mesmo, e em voz alta disse: o que eu posso ter então por 5 moedas de cobre? Bem, por 5 moedas eu posso lhe dizer que se você negligenciar o seu dever, pode então perder 18 anos da sua vida. Certamente tentarei que isso não aconteça comigo, disse o jovem, mas o que você me dirá por uma moeda de prata? O sábio pensou e olhou para o jovem e disse: por isso, eu posso lhe dizer que se você tentar agir sem uma base adequada e sem entendimento correto, você arruinará a sua vida. Em parte por educação com o homem mais velho, a quem ele agora pensava ser talvez um pouco louco, ou talvez ainda apenas um pequeno vigarista, o jovem agradeceu e disse a si mesmo: bem, talvez o que eu tenha aprendido hoje seja a seguir meu próprio bom senso e não tentar comprar conselhos quando eu deveria ganhar sabedoria pela experiência direta. Ele tirou todo o assunto da cabeça e seguiu seu rumo. Pouco tempo depois, o jovem estava caminhando por uma rua quando viu um mendigo que lhe disse: é seu dever dar esmolas, e eu o invoco em nome desse dever para que o bem lhe aconteça e o mal lhe seja evitado. Em vez de dar algo ao homem, ele começou a andar mais e mais depressa, murmurando para si mesmo: que Deus lhe dê algo, que Deus lhe ajude, mas hoje eu não posso. Aconteceu que, graças a ter aumentado tanto sua velocidade, ele tropegamente se colocou cara a cara com uma patrulha militar, cuja tarefa era capturar jovens e fortes para o exército, pois o rei de seu país estava travando uma guerra e estava regimentando soldados para isso. Ele foi capturado e então passou 18 anos, os 18 anos seguintes, em luta e em cativeiro. Isso lhe deu muito tempo para pensar, e as palavras sobre os 18 anos que seriam tirados de sua vida se ele falhasse em seu dever agora pesavam fortemente em sua mente. Finalmente ele foi resgatado e se viu de volta à sua cidade natal, procurando pela casa onde havia deixado sua esposa, com quem mal havia se casado e de quem se separara há tanto tempo. Assim que ele se aproximou do prédio, ele viu uma mulher, em quem ele reconheceu sendo sua esposa, entrando pela porta da frente com um jovem muito bonito segurando-o pela mão. O sangue subiu à sua cabeça e ele colocou a mão à espada, pensando: eu poderia muito bem morrer por assassinato, mas não suporto ver tamanha infidelidade. Então ele se lembrou das palavras do sábio: se você tentar agir sem uma base adequada e não tiver entendimento adequado, você arruinará a sua vida. Naquele momento, ele não conseguia ver que havia falta de entendimento ou que não havia base adequada para matar os 2 malfeitores. Mas de alguma maneira ele se conteve, apenas no caso de haver algum curso de ação melhor a ser tomado. Durante todo o dia ele andou por aí pensando e se torturando com a ideia de que a esposa pudesse tê-lo enganado ou pelo menos que ela o tivesse dado como morto e então tivesse tomado aquele rapaz como seu novo esposo ou pior ainda, como seu amante. Quando a noite caiu, ele voltou para casa e se escondeu. Ali, naquela penumbra, ele ficou num canto em que dava para uma janela iluminada, onde podia ver os dois, e ali ele esperou, quase certo de cometer o duplo assassinato. Dentro da sala, ele podia ver o casal sentado junto no sofá. Então ele ouviu as palavras de sua esposa. Disseram-me que outro navio chegou ao porto, de terras estrangeiras. Amanhã você deve ir, meu filho, e perguntar aos marinheiros, como temos feito por esses últimos quase 20 anos, se há alguma notícia de seu pai. Assim foi que 5 moedas de cobre foram mostradas como o preço de 18 anos de sofrimento, enquanto uma moeda de prata era o valor de 3 vidas, embora, sem uma compreensão de como a vida funciona, ninguém jamais teria suspeitado disso. Alhamdulillah. Agora, como diz a Bia Machado, minha grande professora de sufismo, que me apresentou todas essas histórias, esse universo dos contos e o universo dos sufis, como ela sempre diz depois que a gente ouve uma história dessa, respira, porque o entendimento não é rápido, não é simples e não é imediato.
Eu disse, e o Idrissá disse, essa história não é sobre dinheiro. Eu poderia dizer que essa história é sobre atenção. Eu poderia dizer que essa história é sobre disponibilidade de aprendizado. Eu poderia dizer que eu não tenho envergadura para interpretar uma história de um mestre sufi, porque ela fala a camadas da nossa consciência que são muito mais profundas do que a gente sequer consegue supor. Mas mesmo já tendo pincelado essas ideias todas, eu talvez acrescentaria que em tempos como os nossos, o grande problema de a gente conseguir perceber a realidade das coisas está no nosso voluntarismo individualista. Na nossa suposição de saber ou da gente achar que sabe as coisas que são necessárias de serem sabidas. De uma forma mais simples, todo caminho espiritual pede de nós rendição. É o que o islamismo chama de Islam, submissão, é o que o yoga chama de vairagya, desapego, é o que Jung chama de desistência. Entenda, não é que você para de pensar, não é que você para de se esforçar e para de percorrer o seu caminho, ao contrário, você se rende ao caminho. Nas palavras do próprio Jung, não é que a via crucis, isto é, a via da crucificação, a via do esforço, a via do autossacrifício, seja um caminho possível, ela é o único caminho. E ou você percorre ele, ou você fica inerte na estrada. Então, quer dizer, há um ponto em que o nosso sofrimento, a nossa resistência, a nossa teimosia, podem nos levar ao fim e à total aniquilação de nós, ou uma rendição a uma sabedoria mais profunda que se revela no silêncio observador. Para chegar nesse lugar, você tem que abrir mão da ideia do eu já sei, eu já estou pronto, eu já conheço. Essa história fala do preço do conhecimento. E uma vez, eu fiz um vídeo aqui, porque foi uma conversa que eu tive com o meu Guruji. Eu disse que quanto custa o caminho espiritual, né? E eu disse que custa tudo. Foi a resposta que ele me deu, né? Então, quanto custa o autoconhecimento? Custa tudo. Custa você abrir mão do seu ego. A história fala, custa tantas moedas e tal, mas é uma alegoria para dizer, olha, é mais bobo do que parece, porque você está resistindo aos conselhos e à sabedoria que estão sendo te dados e chamando eles de banais. E a sabedoria está sendo dada para você e você vê ela o tempo todo passar diante dos seus olhos, mas você a tem como tão trivial, como tão garantida que você não a toma para si, você não lhe dá o valor, você não dá atenção, você não dá vitalidade para ela. Então a coisa aqui é criar tipo de lucidez atenta e presente que te permita a rendição, que te permita soltar, que te permita olhar e ver, que te permita ouvir a sabedoria de fora e de dentro e segui-la sem resistência. Porque esse é o rolê. Seguir essa sabedoria te desfaz, né? Te faz morrer antes de morrer. Seguir essa sabedoria não vai de acordo com os ditames da vontade do seu ego, vai de acordo com os desejos do seu coração. E existe esse duelo, esse grande clash, né? Esse grande afrontamento, esse grande confronto de forças internas aí entre o seu eu mais profundo e o seu eu mimado e mais imediato. A questão é o quanto você está disponível para dar ouvidos para esse eu mais profundo, porque ele fala por detrás das vozes dos seus medos e das suas esperanças vãs e mesquinhas. Se você quiser aprender como realizar esse silêncio, cultivar esse silêncio, de modo a ele ser uma companhia constante, para que você, quando pagar os preços das sabedorias e do aprendizado, saber segui-lo também, vem meditar com a gente. Dá para você fazer os cursos conosco, dá para você ir na viagem para a Índia, enfim. Até mais.